É claro. Mesa número 10, chamada Turismo, Artes e Ritos, presidida pela doutora Roseli Maria da Silva Pereira, da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Temos para compor da mesa a professora doutora Maria Beatriz Zubzib, do México, da Universidade Autônoma Metropolitana do México. Também, doutor José Luiz Avalos Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E professora doutora Nancy Patrícia Mena Mero, do Equador, da Universidade de Salamanca. Passo a palavra, então, para a doutora Roseli Pereira, da Silva Pereira. Uma boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui em Ponta Delgada, São Miguel, nesse congresso organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Câmara de Ponta Delgada e demais instituições envolvidas, e parabenizar na pessoa do Luiz Nilton as demais pessoas que também organizaram esse grande congresso. Ano passado esse congresso também se realizou em Florianópolis, Santa Catarina, e foi muito importante para todos nós. Vamos dar início então à apresentação da mesa e dos nossos palestrantes, que tem como tema a mesa Turismo, Artes e Ritos. A nossa primeira palestrante é Maria Beatriz Zubzib, do México, da Universidade Autônoma Metropolitana. Licenciada em Comunicação Social pela Universidade Autônoma de Yucatán, trabalhou no projeto de criação de uma plataforma em rede para a formação de recursos humanos de Sinvestar, Unidade Mérida do Instituto Politécnico Nacional do México. É mestre em Ciências Antropológicas pela Universidade Autônoma Metropolitana, onde atualmente está no programa de doutorado na mesma área. Tem atuado na área audiovisual como diretora, produtora e editora de diversos trabalhos documentais. Com a palavra, a doutora Maria Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. Boa tarde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pues primero que nada agradezco a los organizadores del evento y pues por algo estoy aquí. Creo que es un tema museo, turismo y patrimonio, ¿no? Que incluye pues temas de relevancia a nivel internacional, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto compartir con todos los presentes y con todos los conferencistas que han estado ayer y hoy por la mañana. Bueno, mi trabajo a presentar se llama Mama Linda, Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción en Izamal, Yucatán, un acercamiento al turismo religioso en Yucatán. Mama Linda es el nombre que la gente de la población de Izamal le dice con cariño a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Bueno, brevemente, mi interés por el turismo religioso y por las fiestas patronales, que es a lo que me enfoco, es mi formación católica. O sea, yo pertenezco a una familia que pues siempre desde niña nos han crecido a mí y a mis 5 hermanos dentro de pues estas manifestaciones religiosas tradicionales, que es llevar presentes a los santos, que en el caso de mi familia es a los santos reyes que están en mi población, que se llama Tizimín, Yucatán. Y bueno, dentro de todas estas manifestaciones están los bailes tradicionales y está también pues la parte gastronómica. Acá tengo señalado algunos estados de México porque son espacios relevantes para el turismo religioso, ¿no? De este lado, que es como más rosa, es Jalisco, que bueno, es un estado
pues tradicionalmente católico y tiene toda una ruta ya concreta para realizar turismo religioso en México. También tengo señalado Distrito Federal, que está ahí chiquito, y un poco más arriba están Querétaro y Guanajuato. Que Querétaro y Distrito, bueno, Ciudad de México ahora, hace un año más o menos, hicieron un acuerdo con también representantes de Santiago de Compostela para llevar a cabo una ruta para visitar los recintos que veneran a Santiago, ¿no? En México. Y bueno, Yucatán está ahí en verde, que es donde yo pues estoy enfocando mi trabajo. Me parece que pues, el tema religioso, ¿no? Sus cambios, transformaciones y mezclas han sido parte importante en los estudios antropológicos, ya que en ellos se pueden observar la influencia y relación entre los sistemas económicos, culturales y políticos, dentro de los cuales se suscitan y desarrollan diferentes fenómenos de la sociedad en general. Y por eso para mí es importante pues, también echar una mirada dentro del contexto en el que yo crecí. Y bueno, también esto para los estudios antropológicos me parece de importancia mostrar también mi posición como investigadora dentro del contexto y pues también tomando en cuenta mis antecedentes y mi formación, ¿no? Bueno, es importante decir que el movimiento representado por el turismo y la peregrinación mueven a miles de personas todos los días y dan como resultado el llamado turismo religioso, concepto utilizado con frecuencia para referirse a viajes religiosos hacia lugares sagrados, pero independientemente de su motivación. Creo que esta parte es muy importante tomarla en cuenta porque si bien ahora el turismo religioso se piensa como la gente que es creyente y que se mueve a los recintos y a los santuarios religiosos, en realidad pues no es solamente ese grupo de gente que asiste, ¿no? O sea, en el caso del lugar en donde yo trabajé, que es Izamal. Izamal es una población que pues es en México una población que tiene el nombramiento de pueblo mágico y que resalta por su convento franciscano. Es un recinto bastante grande, con un atrio bastante grande y bueno, la ciudad también tiene toda una tradición de tener como que las calles, las casas pintadas de amarillo, entonces tiene toda ya una imagen que la colocó en el lugar en el que está ahora. Los objetivos que guiaron este trabajo, este trabajo formó parte de mi proyecto de maestría, pues se guió principalmente por el interés de abrir espacios de reflexión para la comprensión del fenómeno turístico religioso a nivel región, más bien estatal, en Yucatán, encontrar las motivaciones y deseos que los visitantes llevan consigo al ir al lugar religioso. Y bueno, las preguntas que guiaron, algunas de ellas son: ¿qué cambios, transformaciones y agregaciones se están realizando en la fiesta patronal para hacer más atractiva a los visitantes? Estos cambios, transformaciones y agregaciones son acciones conscientes de la institución religiosa para atraer más peregrinos o turistas. ¿Y quiénes son los que visitan y por qué motivos? Bueno, esta es la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Bueno, también algo que es relevante mencionar de ella es que, ha sido coronada como señora y patrona de Yucatán, entonces también eso le da como otra imagen y otra relevancia a su fiesta patronal. Como les iba diciendo, Izamal sobresale por su recinto, su convento religioso, que es el espacio también, pensando de Yucatán a Izamal. En Izamal yo me enfoqué a estar dentro del santuario, en una parte muy específica que es la entrada a un pequeño museo que tiene, y ahí fue mi contacto con la gente, ahí fue donde trabajé, donde hice entrevistas, donde platiqué con los encargados de algunas de los eventos que se dieron lugar dentro de la fiesta patronal. También tuve como una herramienta dentro del museo, una libreta en donde pues yo ponía, pedía información sobre de qué lugar vienen, qué edad tienen, cuántos visitan, si vienen en familia o solos, ¿no? Y al principio de
del uso de la libreta, venían estos datos, pero después y con el tiempo, durante la fiesta patronal, la libreta se convirtió en una herramienta donde, bueno, un espacio donde la gente dejaba más bien sus agradecimientos y dejaba sus peticiones y dejaba como muchos mensajes a la Virgen, ¿no? Entonces como que se fue convirtiendo en ese espacio. Bueno, acá tengo señalado Izamal, que es el de acá en medio. Señalé a Mérida porque me parece importante mostrar la distancia que hay entre Izamal y la capital, que es donde llega la gente, ¿no? El turista que no es de Yucatán. Y bueno, puse también Tizimín, que es mi población de origen. Me parece también relevante mencionar que bueno, la religión como esta manifestación cultural, pues es, como dice Gertz, es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones con una aureola de efectividad, tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Cada una de las manifestaciones religiosas que la gente de la fiesta de Izamal realiza, al platicar con ellos, pues en realidad las realiza por eso, porque tiene fe. Una de las preguntas que yo les hacía a ellos era si cada año su fiesta o su manera de presentarse a la Virgen la hacen motivados también para que sea atractivo para la gente que viene de visita, que no es yucateca o que no es mexicana, y ellos me contestaban que no, o sea, que en realidad pues ellos más bien van y cumplen con su promesa de fe y no se fijan mucho de que la gente, porque otra de las cosas que platicaba con ellos también y que se mencionaba en una ponencia de la mañana es esta parte económica, ¿no? O sea, qué tanto ellos se ven beneficiados con que Izamal sea pueblo mágico, con que la gente llegue a visitar. Y pues en realidad mucha gente dice, nosotros salimos a trabajar a otros lugares porque aquí no hay un trabajo para nosotros. Entonces, realmente no vemos como algún beneficio para nosotros y nosotros hacemos nuestra fiesta para nosotros y para cumplir con nuestra promesa a la vida. Bueno, también se tiene que pensar que pues estas fiestas patronales son fiestas pues, reconocidas por la institución religiosa. Muchas de las manifestaciones también son como aceptadas, ¿no? O sea, son eventos que son aceptados. En el caso, por ejemplo, dentro de la fiesta patronal, que bueno, el fraile que está a cargo del convento, pues me decía, igual que otras personas de la población, que bueno, están estas agrupaciones que se le llaman gremios, que muchas veces pues, son conformadas por familias que hacen su presente a la Virgen, pero también hay gremios que son conformados por gente que realiza algún oficio, ¿no? Taxistas, costureros, artesanos, ¿no? Entonces, estas agrupaciones no son propiamente pues guiadas por la iglesia, pero son reconocidas por ella. Bueno, el turismo religioso favorece la unidad de la comunidad humana, la solidaridad del hombre con el universo, la transformación y elevación del nivel social de la vida. En particular, si está bien empleado, reduce las distancias entre las naciones y las clases sociales, ayuda a superar los prejuicios y el aislamiento entre los pueblos, crea nuevas fuentes de trabajo, contribuye a subsanar situaciones históricas de pobreza, etc., ¿no? Esto es algo que el directorio general de la Iglesia Católica pues tiene como positivo, de manera positiva el turismo religioso. Sin embargo, como ya he mencionado, pues la población como que no ve esos beneficios económicos, esta relación con la gente que llega de visita que no es de ahí, pues tampoco es como muy, no se da. Y bueno, acá tenemos una fotografía de un grupo de polacos que pues llegó durante las fiestas de la fiesta patronal de la Virgen y bueno, celebró una misa ahí. Ellos llevaban su propio sacerdote, y yo pregunté si esto era como muy común y me dijeron que sí. Y bueno, hay que destacar que también Izamal, pues también para
al menos para este grupo, creo que sí es importante la presencia del Papa, porque también pues él estuvo en el 92, creo, en Izamal, entonces también tiene como que esa relevancia. Bueno, esas son unas fotos de la fiesta dentro del convento, de llegada del gremio. Bueno, estas son algunas de los eventos que se observaron, estos tours que llegan, la fiesta del Cristo Negro de Siquipech, que es anterior a la de la Virgen de la Inmaculada Concepción, solo tienen una semana de diferencia. La bajada de la reina y patrona de Yucatán también de su nicho. Bueno, la serenata a la Virgen y varias otras actividades, misa en la pirámide de Quinichcacmó, que todo esto son nuevos eventos que el fraile de ahora, que está a cargo del convento, realizó, ¿no? Y me parece importante porque la pregunta es de qué es lo que están haciendo nuevo para atraer turistas o para atraer creyentes o visitantes. Bueno, acá hay como una serie de esos eventos. Bueno, esto es lo de Cristo Negro, la presentación del Ballet de Bellas Artes dentro de la iglesia. Me pareció también relevante mostrarlo porque no es común que se permitan danzas prehispánicas dentro del recinto. La procesión de la Virgen. Esto es la serenata que realizan cada año el 7 de diciembre y bueno, traen figuras nacionales a que le canten a la Virgen. Esto es la misa que está a un lado de la pirámide de Quinichcacmó y la vaquería. Bueno, uno de los conflictos que mencionaba el sacerdote era que precisamente, o sea, cómo se hace el turismo religioso, refiriéndose a quiénes son guías, ¿no? Y qué es lo que cuentan los guías. En el caso de Izamal dice, bueno, aquí nuestros guías son católicos, entonces hablan del recinto, ¿no? Pero en otros espacios no son guías que no son creyentes y muchas veces hablan de la parte pues negativa, ¿no? Y la parte de la colonización y cómo fue hecha, ¿no? Dentro del mismo recinto del santuario. Bueno, algunas de las testimonios de los visitantes, ¿no? Que también me parece que dieron como lugar a muchas más preguntas sobre qué es ser turista religioso y qué es un turista pues tradicional, por decirlo, ¿no? En este caso es un grupo de guadalupanos que cada año sale a visitar diferentes santuarios y en este caso fue Izamal, ¿no? Y que bueno, él nos decía que bueno, rápidamente van a visitar los lugares que son también como turísticos, ¿no? Y que muchas veces eligen los lugares que tienen algún espacio turístico para también conocer, no solamente ir al santuario. Y bueno, ese es el camerín de la Virgen, es de donde ella es bajada para que esté más cerca de los feligreses dentro del santuario. Y bueno, esa es la fachada de Izamal. Y bueno, este trabajo me ayuda también como para, bueno, es un trabajo que va a continuar para el doctorado y uno de los temas que voy a desarrollar es precisamente hacer una tipología del turista más bien, ¿no? Ir como avanzando en su definición y la diferenciación que tendría con el turista tradicional. Y pues sería todo. Gracias. Agradecemos a palestrante Maria Beatriz e dando continuidade às apresentações, vamos convidar então o Dr. José Luiz Abalos Júnior, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação em Ciências Sociais e mestrado em Antropologia Social pela mesma universidade. Atualmente desenvolve seu segundo doutoramento
na Universidade Nova de Lisboa, junto ao projeto. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana e visual, atuando principalmente nos temas intervenções artísticas urbanas, memória social, patrimônio cultural, culturas populares, ética na pesquisa e história urbana de cidades lusófonas. Alô? Boa tarde, então. Obrigado pela apresentação e pelo convite do Luiz aí por apresentar aqui. Então, eu sou de Porto Alegre, já teve um palestrante aqui pela manhã que falou da cidade de Porto Alegre, um pouco sobre turismo lá. E eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, não vou fazer, assim, de certa forma, uma propaganda de nenhum tipo de turismo, mas tentar entender como funciona o processo de turistificação de uma certa prática histórica que todo mundo aqui já deve ter, em maior ou menor nível, um contato com ela, que são as intervenções artísticas urbanas. Se a gente pensar nas nossas ruas, na nossa cidade, se a gente imaginar elas, a gente já consegue, de alguma forma, pensar um pouco nela. Elas fazem parte, elas são um fenômeno urbano. E essas manifestações essencialmente legais, essas práticas da cidade que estão ligadas a uma efemeridade, elas estão passando por um processo de também museificação e turistificação. E eu vou apresentar como se dá esse processo em duas cidades, uma brasileira, que é Porto Alegre, e uma portuguesa, que é Lisboa, nesse momento aqui. Então, essa foto aqui já dá para ver um pouco de como nasceu essa experiência urbana. Se a gente for fazer uma genealogia do grafite, por exemplo, a gente vai recorrer a Nova York na década de 80, finais da década de 70, e essa foto aí é uma foto da Martha Cooper, no livro Subway Street Art, de 84. Então, esse tipo de manifestação já começa a aparecer na cidade nessa época. A experiência europeia com as intervenções artísticas urbanas é um pouco diferente. Ela parte do muralismo político, principalmente com as experiências totalitaristas da Alemanha e da Itália. E também tem experiências orientais que podem ser pesquisadas também. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é delimitar assim, esse conceito do que é arte urbana, street art, grafite. No Brasil, a gente tem uma experiência muito forte com a pichação, aqui em Portugal com as tags. Então, a categoria arte urbana é ela própria razoavelmente recente e ainda é uma categoria em construção. Porque até recentemente a gente não tinha sequer a consideração de ter a arte urbana da nossa cidade como um patrimônio. Por quê? Porque é muito difícil a gente pensar algo que seja efêmero, de duração curta, como algo que seja patrimônio nas nossas cidades. Então, falando um pouco também da ideia de patrimônio, também, assim como a da arte urbana, tem uma dificuldade de conceitualização dessa ideia. É um campo de pesquisa amplo, com várias contradições, com várias linhas, e tem várias vertentes teóricas, como, por exemplo, a própria noção de patrimonialização e assim como a noção de ação patrimonial. O que eu estou tentando associar com a experiência do fenômeno da arte urbana é a experiência da patrimonialização informal, que vai em contraposição à patrimonialização oficial. Para falar um pouco de patrimonialização informal, a gente não pode deixar de falar um pouco da experiência de políticas urbanas, de desenvolvimento urbano, principalmente da cidade de São Paulo, onde houveram duas políticas públicas a nível global que foram marco. A primeira se chamou Cidade Limpa e a segunda se chamou Cidade Cinza. Essas experiências urbanas
visaram, de alguma forma, higienizar a cidade. Essa foto que está aí é bem representativa disso. Vocês podem ver algum agente da Junta de Freguesia, como chamam aqui, ou da Prefeitura lá de São Paulo, apagando alguns grafites da cidade. Isso é política urbana. E isso tem a ver com a ideia de uma criminalização da prática dessa ação ilegal, que é histórica. Enquanto o grafite foi grafite, ele sempre foi criminalizado. E o que eu estou tentando trazer para vocês é uma experiência inversa. É uma experiência de legalização, não de criminalização. E essa experiência de legalização vem a partir de várias instituições, principalmente quais? Museus, que estão trazendo artistas urbanos que fazem suas intervenções na rua para dentro dos museus. E aí a gente tem várias experiências, eu vou falar de uma. E também a experiência de turistificação, onde estão se criando roteiros de arte urbana pelas cidades. Se eu não me engano, as Flores tem, aqui em Ponta Delgada tem um roteiro de arte urbana na qual os turistas caminham pela cidade vendo seus grafites. Política de turismo. Então aqui, só para mostrar uma experiência local lá de Porto Alegre, aqui eu estou apresentando um prédio que está em processo de patrimonialização, ele antes e ele depois de uma intervenção de um coletivo de grafiteiros lá em São Paulo, lá em Porto Alegre, desculpa, esse trabalho foi pago pela prefeitura. Vejam, a prefeitura pagando grafite, não apagando, né? Então, uma ideia que eu trabalho muito é a de artificação, para falar desse processo de legalização do grafite e da arte urbana no geral. Uma referência principal aqui, quem fala desse conceito é a Roberta Shapiro, uma socióloga da arte francesa. Ela vai falar um pouco dessa ideia, desse caminho, algo que é considerado não arte para algo que é considerado artístico. Esse caminho passa por esse trajeto. Essa transformação consiste em um processo social complexo de transfiguração de pessoas, coisas e práticas. O grafite, que é tradicionalmente caracterizado como marginal, está sendo transformado em um bem simbólico, de valor estético, de valor financeiro, de valor cultural, incluídos no que a gente está chamando de arte no museu, de arte no turismo. Então, a ideia de artificação, ela encara a arte como uma atividade, não como objeto. E também, com a ideia de edificação, vem essa multiplicação de instâncias de legitimação. Eu falo basicamente de 3 instâncias de legitimação: o Estado, através das juntas de freguesia; a iniciativa privada, através do pagamento de pequenas obras e grandes obras e financiamentos de grandes projetos de muralismo, porque não é barato fazer mural; e a experiência dos museus. Porém, há muitas críticas vindas pelos, digamos, os grafiteiros e grafiteiras, assim. Por exemplo, quando se refere aos museus, os curadores, a fala de um artista urbano que eu conversei, ele me falou, os curadores não sabem a diferença de um garotinho que pegou o spray ontem e de alguém que faz isso há 20 anos. Então, essa prática de musealização do grafite vai ser demonstrado nesse pequeno exemplo. É uma pergunta: grafite no museu pode? Como a gente põe o grafite, que é algo que é totalmente sem normas, sem muitas esteiras assim, para dentro do museu, né? E uma primeira experiência interessante sai aqui propriamente de Portugal, através de um artista urbano que é reconhecidíssimo na área. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele, o Vils. Ele faz trabalho de quebrando a parede através de pedra. Na cidade de Cascais vai surgir o primeiro museu de arte urbana do mundo, com a curadoria de um próprio artista urbano. E ele diz também, a gente não está tentando enfiar o que a gente chama aqui de street art pelo buraco de uma agulha do museu. A gente não quer botar ela dentro do museu e fechar ela nas 4 portas. Ele vai dizer também que se nota uma grande maturidade na reflexão sobre os espaços urbanos e as práticas que nele existem hoje. Então, e também assim, o dilema é que o espaço formal do museu, um espaço assim formal, com salas, com paredes brancas, com uma museografia voltada para o museu, ele precisa de um certo ajuste quando um artista urbano entra.
sem uma necessidade de dizer assim, bater o pé com o artista urbano e dizer, ó, não pode pintar aqui. Esse chão é de 1910, é do século passado, não pode pintar aqui. Ou dizer, tá bom, ok, aqui tu pode pintar. Então, há que ter essa maleabilidade para pensar. Essa foto que eu trago é da experiência do Marcelo Pax, um grafiteiro de Porto Alegre, que teve uma exposição dentro do museu. Aqui é o trabalho do Marcelo Pax, que são esses desenhos redondos com uma boca assim. Ele tem uma inspiração em desenhos de quadrinhos, Cartoon Network, e ele faz isso na cidade. E aqui é ele dentro do museu, com telas, grafite em telas. Essa experiência não é nova. Se a gente vai pegar a trajetória do grafite, a gente vai ver lá no começo da década de 80 já grafiteiros como Jean-Michel Basquiat, que fazia intervenções na cidade de Nova York e foi apropriado pelos museus e chamado de pós-impressionista. E então, a outra experiência, como a ideia de trazer a pichação brasileira, não sei se vocês têm a experiência visual dela, são aquelas tags, nomes que vão em cima dos prédios, super acima dos pichadores, que é quem faz a pichação, sobem nos prédios de 30 andares, e isso é visto pela arte contemporânea como uma possibilidade de uma arte nova na nossa sociedade. Um caso específico aí foi quando a pichação, os pichadores paulistas foram chamados para a Bienal de Arte na Alemanha, e os pichadores aí, vocês podem ver um momento épico, jogando tinta no curador. E então é uma tentativa, isso foi em 2006, então assim, sempre houve uma tentativa dos museus de se apropriar dessa prática legal e transformar ela também como uma arte. E uma tentativa também com uma agência dos pichadores de fazerem desse espaço museográfico um espaço deles. Uma última experiência muito recente foi o caso Banksy. Todo mundo conhece o Banksy aqui? Uma obra dele valiosíssima, vendida. A obra foi vendida, quando vê no meio do leilão, a obra cai e é totalmente desfigurada. Já estava planejado por ele, é uma forma de intervenção crítica, política, relacionada ao mundo da arte, dessa apropriação que o mundo da arte vem fazendo do grafite. Então, sobre a questão da turistificação, e agora eu vou me referir mais a Lisboa mesmo, é um fenômeno de transformação econômica de determinadas localidades e zonas com potencialidades para o turismo, né? O grafite vem sendo incorporado e vem se incorporando também, sempre dando agência também para os artistas urbanos, a roteiros turísticos na cidade. Isso tem a ver tudo com o que a gente chama de economia criativa. Por exemplo, Airbnb, Uber, aplicativos de mobilidade urbana, tudo tem a ver com essa ideia de como o grafite tem tomado um espaço mais legítimo, mais legal nas nossas cidades. Lisboa é um caso específico, é por isso que eu estou estudando lá, que lá, a partir de 2010, eles tomaram uma política diferente da criminalização das práticas. Há um bairro de Lisboa, que é histórico, que é o bairro Alto, se não conhece, tem que conhecer, o bairro tradicionalmente boêmio, que era todo repleto de manifestações. Qual foi a postura da administração municipal de Lisboa? Não vamos criminalizar, vamos chamar para conversar. Criaram, dentro da prefeitura, o que eles chamam de galeria de arte urbana e, a partir disso, financiam trabalhos de artistas urbanos no bairro e na cidade inteira. Na cidade inteira, isso aqui não vou poder falar, eu vou trazer duas experiências aqui, então, da cidade de Lisboa. A primeira diz respeito ao bairro Alto e a outra o bairro Martim Muniz, que é onde estão os grandes murais, a experiência turística de Lisboa. Se vocês andarem pelo bairro Alto ou pelo Martim Muniz, vocês vão perceber isso. É muito mural, é muita arte urbana. E, de alguma forma, a Prefeitura de Lisboa está tentando usar disso como um fenômeno econômico também. E a outra experiência são dos bairros sociais. Aqui um pouco também de fotos que eu fiz durante um roteiro turístico sobre os grafites de Lisboa, principalmente ligados ao bairro Alto e ao Martim Muniz. Vejam como é impactante a presença da arte urbana no centro da cidade. Os roteiros geralmente têm mais de 50 pessoas cada vez que uma caminhada sai.
E a outra experiência, um pouco mais descentralizada, isso foi relacionado a essa instituição na prefeitura que eu falei, que é a GAL, Galeria Aretibana, foi assim, os bairros sociais são uma experiência típica de Portugal, que teve a partir da década de 80, para acolher moradores de cabanas, como chamam aqui, ou digamos, das periferias brasileiras, onde a construção de prédios padrão são bairros planejados nesses grandes prédios, com grandes empenas, como chamam aqui. No Brasil a gente chama de medianeiras, aquele lugar do prédio onde não tem porta. E aí, os bairros sociais em Lisboa, há muitos, onde o aluguel é pago pelas pessoas para o governo, são bairros construídos, sofreram grandes intervenções de projetos de grande muralismo também em Lisboa. Uma experiência que eu trago aqui é do bairro Padre Cruz e de Marvila, por exemplo. Vejam como é que é um pouco como isso impacta o cotidiano das pessoas nesse bairro. Por exemplo, aqui essa imagem desse índio é de um artista urbano brasileiro famoso, Cobra, e como isso tem a ver com a vida da comunidade. Como a ideia de convivência social da comunidade mudou a partir da presença desses grandes murais, impactantes mesmo, assim. Para você ter ideia, no bairro Padre Cruz tem mais de 50 murais, assim. Não há parede sem mural. Aqui um pouco da experiência também do bairro de Marvila, como estão aí. Então, para concluir, as prefeituras, a iniciativa privada, através do financiamento de grandes projetos, e os museus estão se apropriando, de alguma forma, da arte urbana, que é tradicionalmente legal, é tradicionalmente efêmera. Então, a arte urbana é boa para a gente pensar essas novas modalidades de turismo, novas modalidades de museus, novas modalidades de patrimônio. Então, é isso que ela nos provoca a pensar. Não pensamos aqui em ruptura com uma tradição tradicional da cultura hip hop, que é da onde surge a essência do grafite, e sim com continuidades e descontinuidades desse campo cultural, que é um campo cultural grande, no sentido de que o mesmo artista que pode fazer um trabalho no museu, que pode fazer um grande mural pago, ele continua fazendo intervenções ilegais na cidade, de menor e maior porte. Essas práticas de legalização que vêm do Estado, e aí Portugal é um bom exemplo de como ele olhou diferente para as intervenções artísticas urbanas, para a iniciativa privada dos museus. Uma outra questão interessante de dizer é que aqui eu tento fugir um pouco do grafite, das dimensões léxicas do termo. Eu pergunto muito menos o que é o grafite e pergunto muito mais como o grafite se manifesta em desenvolvimentos museográficos e urbanos, né? No Brasil, a palavra grafite foi retraduzida por grafite com E, e isso tem toda uma mudança de ideia no que diz respeito a essa prática. Uma outra crítica a esses projetos são os da festivalização. Por exemplo, esses projetos que eu apresentei em bairros sociais, eles estão ligados a um evento pontual. Uma semana os artistas pintaram, e de alguma forma esses projetos tiveram uma relação com a ideia da vida comunitária daquele lugar. É isso que eu estou tentando pesquisar agora aqui, e é nesse sentido que a minha pesquisa está se desenvolvendo. Eu digo que o contexto lusófono, de cidades que falam português, tem uma especificidade nesse sentido das intervenções urbanas, e que a gente tem que pensar até que ponto as intervenções artísticas urbanas estão contribuindo para o que a gente chama de gentrificação das nossas cidades. Por exemplo, o Martim Muniz de Bairro Alto, para quem tem experiência de ficar um tempo em Lisboa, sabe que é muito caro ficar nesses lugares. E há muitos artistas nesses bairros apagando seus próprios grafites por uma questão política, porque, se eu pintei num lugar que está ficando mais caro de morar, não era essa a ideia. Então, eu vou apagar o que eu fiz. Então, tem toda uma questão política, de contrassensos, de contradições que envolvem esse campo da legalização dessas práticas ilegais. E o grafite é uma experiência delas. Então, obrigado. Uma fotinho de 2 cores aqui, que eu achei no meio do caminho andando. É isso, obrigado.
Agradecemos ao palestrante, Dr. José Luiz, e dando continuidade à nossa mesa 10, Turismo, Artes e Ritos, vamos convidar a palestrante, doutora Nancy Patrícia Mena Mero, do Equador, formada pela Universidade de Salamanca, com a profissão de naturopata. É uma prática de saúde com métodos e técnicas alternativas. Em 2018, obteve seu mestrado em Antropologia Aplicada em Saúde e Desenvolvimento Comunitário da Universidade de Salamanca, Espanha. É candidata ao doutorado da mesma universidade. Há 4 anos preside uma organização sem fins lucrativos no Equador. Buenas tardes con todos. Agradeciendo la oportunidad de esta presentación. Agradeciendo la oportunidad de esta presentación a la organización. Muy privilegiada de compartir con personas muy prestigiosas, antropólogos. Mi presentación se trata de una investigación preliminar de la ayahuasca, que es un rito que se origina en Ecuador. Ecuador es un país que pertenece a Sudamérica. A Ecuador pertenece las Islas Galápagos, dado su nombre por las tortugas Galápagos, que pienso que es conocido. Además es un parque con una importante flora y fauna que forma parte de las maravillas del mundo. Y también es un lugar donde se han hecho importantes investigaciones como la de Charles Darwin. En Ecuador contamos con mucha diversidad, tanto de clima como de zonas. Tenemos la parte de la costa que está rodeada por el Océano Pacífico, luego viene la parte de la sierra y luego tenemos la parte oriental y amazónica. De esta parte es la que hemos tomado la investigación. No sé si dentro de las personas que están presentes, alguien sabe o ha oído hablar de la ayahuasca. ¿Alguien? Bueno, esto de aquí es un ritual que también se le conoce como yagué, natén o nepi, dependiendo del lugar donde se utiliza o se realiza este ritual. Esto se ha convertido hoy en día en una oferta turística. Le vamos a indicar por qué. Un ritual parte de las creencias, tradiciones, hábitos y costumbres de acciones simbólicas no limitadas al culto religioso o sacrificios o ceremonias, las cuales siguen una estructura, un patrón estandarizado de reglas y valores que hacen eco de elementos perceptibles como imágenes, elementos de la naturaleza, sentimientos, con una estrecha relación entre el cuerpo y el espíritu, tratando de percibir lo divino y lo mágico. Esta es una práctica ancestral médica y una manifestación sociocultural. ¿Qué significa ayahuasca? Ayahuasca es un término que deriva de 2 palabras del idioma quechua. Aya, que significa muerte, y huasca, que significa soga, por lo que se le conoce con el nombre de la soga de los muertos, la enredadera de las almas o el ombligo de la tierra. Tiene también otros nombres según las diversas regiones, como yagué, capi, chilinto, natema, pinte o purga huasca. Los antropólogos han descrito el consumo de la ayahuasca como medicina holística tradicional en 76 grupos étnicos
actuales distribuidos por el Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, Venezuela, Uruguay, todos ubicados en la cuenca de la Amazonía. ¿Cómo se obtiene esto? La ayahuasca es un líquido que resulta de la decocción aproximadamente de unos 5 litros. Se empieza con una preparación de 5 litros de agua con ciertas hierbas y se le realiza un cocimiento por alrededor de 16 horas, de lo que resulta aproximadamente 1 litro para la utilización en este ritual. Se utiliza una de las más importantes, es una liana amazónica llamada Banisteriopsis caapi y otras plantas, cuyo uso tradicional está ampliamente expandido por todo el noroeste amazónico. La etnobotánica ha reportado unos 5.000 combinaciones posibles con diferentes plantas. No todos utilizan la misma fórmula. Investigaciones fitoquímicas indican que la ayahuasca contiene más de un alcaloide. Han logrado identificar los principios activos con la ayuda de la técnica de la cromatografía, ya que esto de aquí es parte de un conocimiento ancestral. Investigadores como Rieber y Lindgren, citados por el investigador ecuatoriano Naranjo en 1970, determinan cuantitativamente el contenido del alcaloide de tallos y troncos, así como de las hojas y raíces de la bebida preparada de la ayahuasca y otras plantas adicionales, como suelen hacer otros grupos étnicos. ¿Qué efectos causa la ayahuasca? La ayahuasca es una planta con efectos alucinógenos y psicodélicos por su contenido alto en alcaloides, con la virtud de modificar el funcionamiento neuropsíquico. Induce al trance a quien la experimenta. El manejo de la ceremonia se centra en una sola persona. Por lo general, el chamán o yacha, nombres quichuas, que bien puede ser un hombre o una mujer. Estos nombres significan el que conoce, el sabio o el sabedor. La iniciación de estas chamanes o yacha empiezan a muy temprana edad, con el conocimiento de un antecesor o un viejo yacha, quien le guiará el camino del conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales, su preparación y técnicas que le permitan prepararse en mente y cuerpo, que son fundamentales para el manejo de este brebaje utilizado en el ritual. Este ritual, esta bebida, ha causado mucha inquietud en importantes investigadores, los que han realizado muchas experiencias y expediciones, como Simon, Jane Horton, médico antropólogo como River, Cordero, y el médico francés Reinbard, entre otros, quienes recorrieron el oriente ecuatoriano. Este último médico hizo experiencias clínicas fisiológicas, inclusive en su propia persona, utilizando la ayahuasca, el yagué y el guantum, y lo que nos relata literalmente. En la primera toma dice: sentí torpeza intelectual, sensación de parálisis, sobreexcitación sensorial, pero conservando la plena lucidez del espíritu, excitación del sentido de la vista con visiones luminosas, oftalgia, hipersalivación, ligera disfagia y algo de trismus. Pasa a la segunda toma
y empieza a tener dificultad y después imposibilidad de mantenerse en pie, sensación de desaparición de las extremidades inferiores, movimientos desordenados al querer tomar un objeto, considerable sobreexcitación intelectual, miriasis, una sequedad de la boca, trismos muy acentuado. El hablado se vuelve irregular, dificultoso, siente cefalea profunda, el pulso se vuelve piriforme y la presión arterial ha caído. Luego pasa a la tercera toma. Esta empieza la fase alucinante y describe: ante mis ojos brillaba algunos círculos luminosos, fosforescentes a las especies recogidas por mí esta mañana. La vista es muy neta y me parece que las cosas a través de pequeños agujeros practicando en la cartulina. La inteligencia parece sobreexcitada y la facultad de observación muy desarrollada. Registro todos los síntomas con una perfecta lucidez espiritual y asisto a todos los acontecimientos como si se tratase de una persona. Este último me sorprende extraordinariamente. Es como que se hubiera desdoblado dada el efecto alucinógeno de la planta. Este tipo de relatos, de experiencias de este ritual, de esta bebida, no es la sensación generalizada de todas las personas. Influye mucho que las personas en qué condiciones se acercan a este tipo de ritual. Por lo general se recomienda que tengan una preparación previa, una desintoxicación tanto de la parte mental, espiritual y física. Se les recomienda una desintoxicación para que no tengan tantos efectos agresivos, ya que a la final funciona como un purgante, y eso es a veces puede provocar mucho malestar en las personas a quienes acceden. Todo esto ha provocado que exista muchas ofertas turísticas, lamentablemente sin la debida preparación o conocimiento acerca de todo este efecto que provoca este tipo de ritual, este tipo de líquido de la ayahuasca. Y también lamentablemente ofertados por personas que no son precisamente chamanes o yak con un conocimiento ancestral, sino simplemente por atrayendo a personas que quieran experimentar todo este tipo de sensaciones ya descritas. La oferta turística no solo se ha dado en Ecuador, se ha dado casi en los países alrededor, inclusive en México, y también he mirado que en Europa y específicamente en España. Como gran conclusión, hoy en día la difusión de la ayahuasca y sus efectos psicoactivos son de conocimiento a nivel global. Se ha tornado popular, influenciado por la aculturación. Lamentablemente, sin un control adecuado, permite la piratería, dejando de ser de uso exclusivo de las culturas indígenas de la zona amazónica del oriente ecuatoriano. Como una recomendación es tratar que las autoridades ejerzan una regularización y control de este tipo de ofertas en este tipo de ceremonias, hacer una bebida con efectos alucinógenos. Todo por tratar de que el turismo sea seguro, confiable y amigable. Obrigada.
Agradecemos aqui os 3 palestrantes, doutores, a senhora Maria Doutora, a senhora Maria Beatriz, o senhor doutor José Luiz e a senhora Nancy Patrícia Mena Mero, e damos por encerrada esta mesa. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor.